Por que eu parei de beber? Bom, hoje eu resolvi fazer esse vídeo para explicar para muitas pessoas o porquê que eu parei de beber depois que eu fui para a igreja, né? Voltei para a igreja. Quando eu parei de beber, que foi em novembro do ano passado, né, 2025, nós estamos agora em abril de 2026. Então, desde quando eu parei de beber, eu recebi muitas perguntas, né, do meu ciclo de amizade que eu frequentava do porquê que eu parei de beber. Algumas pessoas até acharam que foi porque a igreja proíbe, porque o pastor falou, né, e não foi nada disso. Então, eu vim aqui contar a minha experiência do porquê que eu parei de beber, porquê que eu tomei essa decisão. E pra quem não me conhece, eu era uma pessoa que, assim, gente, aonde eu ia, eu tinha que levar uma cerveja pra eu beber, porque eu bebia demais, então... lógico que não era nada fora do ponto, né, alcoólico, nada disso, mas eu bebia muito, né, então pra mim era uma coisa que na minha cabeça eu nunca ia conseguir parar de fazer, mas, né, a graça do Senhor nos encontra e nos transforma a cada dia, e foi isso que aconteceu. Então eu vim aqui contar a minha experiência pra vocês, mas antes de contar a minha experiência, eu quero compartilhar 4 princípios do porquê que você, cristão, deveria parar de beber. À luz da Bíblia, claro. E antes de começar o vídeo, eu queria falar que isso aqui não é uma regra que você tem que seguir. Ao longo do vídeo vocês vão vendo que é uma jornada e que Deus vai tocando no seu coração. Mas eu queria compartilhar esses princípios porque eu acho importante, tá? E isso daqui, gente, eu só entendi depois, tá? Eu vou explicar melhor, vocês vão entender. Mas então vamos lá. O primeiro princípio, eu tô aqui com a minha colinha pra eu ir vendo. Mas o primeiro princípio, à luz da Bíblia, encha-se do Espírito e não do vinho. Jesus é o único que te trará felicidade, né? Muitas pessoas gostam de beber porque acham que só assim terão felicidade na vida, é só assim que elas conseguirão conversar numa roda de amigos, e não é bem assim, né? E esse princípio, ele foi tirado lá de Efésios 5, no versículo 18, tá escrito assim: não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Então, lá em Efésios 5,18, né, tá bem claro pra gente que a gente deve se encher do Espírito Santo e não de outras práticas, né, como a bebida. O segundo princípio se algo ofende ou enfraquece o meu irmão, eu não irei fazer. E esse princípio tá lá em Romanos 14, no versículo 21. Tá escrito assim: o que está certo é não comer carne, não beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve um irmão a cair em pecado. Então aqui a gente até sai um pouco da bebida, né? E aplica esse princípio em todas as áreas da nossa vida, né? Tudo que vai ofender, escandalizar um irmão, enfraquecê-lo na fé, a gente tem que evitar de fazer, a gente não pode fazer, para que o pecado que ele cometa não caia sobre nós. Então, esse versículo também retrata muito isso, não só na bebida, mas também em tudo que a gente fizer nas nossas vidas. O terceiro princípio te afasta de Deus, pois rouba os seus sentidos. E essa passagem, né, tá lá em Provérbios 23, no versículo 31, tá escrito assim: não fique olhando para o vinho que brilha no copo, com a sua cor vermelha e desce suavemente, pois no fim ele morde como uma cobra venenosa. Você verá coisas esquisitas e falará tolices. Você se sentirá como se estivesse no meio do mar, enjoado, balançando no alto do mastro de um navio. Então você dirá: alguém deve ter batido em mim. Acho que levei uma surra, mas não lembro, porque não consegui nem jantar. Preciso de mais um gole. E aí, aqui alerta até a questão de que nunca é só um gole, né? Dificilmente a gente consegue parar ali em uma cerveja só, em uma lata só, né? Então também tá alertando sobre o uso, né, de beber ali mais e os efeitos do vinho. E o quarto princípio faça tudo para a glória de Deus. E esse princípio está lá em 1 Coríntios 10, no versículo 31. Está escrito assim: portanto, quando vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, a bebida, da forma que ela é utilizada, né, que a gente se embriaga, enfim, ela não dá glória a Deus, né? Então, é também um princípio do que a gente pode
parar de beber. E agora sim, né, dizendo como foi a minha experiência, como eu tomei a decisão de parar de beber. Foi uma coisa, gente, que foi até rápida, né, pra quem bebia todo final de semana, que trem todo. Foi uma coisa muito rápida. Eu voltei para os caminhos do Senhor no dia 30 de novembro. E naquele mesmo dia que eu voltei, eu já não bebi mais. Eu não bebi mais e foi uma coisa natural, foi uma coisa que o Espírito Santo me incomodou para parar de fazer. Não foi uma coisa que o pastor falou, não foi uma coisa que a igreja proibiu, não foi uma coisa que alguém veio me falar, foi uma coisa que o Espírito Santo começou a me incomodar com aquilo ali e eu parei imediatamente. Então, a partir daquele momento, do dia 30 de novembro, eu não bebi mais. Justamente por causa disso, por causa do Espírito Santo me incomodou. E hoje, né, quando eu fui até fazer esse estudo para fazer esse vídeo, e eu tava tendo uma reflexão do porquê que Deus me incomodou tanto com aquilo. E aí eu me deparei, né, com um versículo, com um capítulo, na verdade, né, da Bíblia, que é lá em Mateus 16, a partir do verso 24. Vou ler para vocês, que aí vai fazer mais sentido para vocês. Tá escrito assim: E Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses. Esteja pronto para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. E aí eu me deparei com esse versículo e aí eu entendi o porquê que Deus me incomodou tanto para que eu parasse de beber. Se eu continuasse bebendo, eu não estaria negando a mim mesma para seguir a Cristo, né? Porque a minha rotina ia continuar a mesma, né? Eu poderia ali, eu não era muito de ir para balada, festa, nem nada do tipo, até porque eu sou casada, mas eu era muito de fazer na minha casa mesmo, churrasco, almoço, enfim, e nessas ocasiões eu bebia. E consequentemente, meu marido também não é convertido e são coisas que qualquer pessoa faz, né? Até mesmo cristão, churrasco, almoço. Então são práticas que todo mundo ali continua fazendo, então eu ia continuar meio que frequentando os mesmos lugares e tendo o mesmo comportamento que era de beber. Então eu não estaria negando a mim mesma, a minha rotina ia continuar a mesma. E quando eu me deparo com esse versículo, eu vejo que a minha forma de negar a mim mesma, de negar a minha carne, para que o Espírito Santo cresça com isso, é parando de beber. Então, a partir do momento que eu parei de beber, eu estou negando a mim mesma para seguir a Cristo, para que Cristo venha resplandecer em mim. Então, foi por isso que eu parei de beber. Então, inicialmente foi, né, por essa questão do Espírito Santo me incomodar mesmo. Quem é cristão, quem já foi cristão, sabe que quando o Espírito Santo te incomoda com alguma coisa, gente, não adianta se fugir. Você vai continuar daquele jeito. Então, não adianta. Mas, é uma coisa que agora, né, com conhecimento e amadurecimento, eu tive essa reflexão e quis compartilhar com vocês para que essa mensagem toque em alguma pessoa e também, né, esclarecer as dúvidas de quem pergunta. E para finalizar o vídeo, né, sobre o assunto em si, inclusive é o mesmo versículo lá de Romanos 14, né, que fala que você não pode fazer a não ser que alguma coisa que ofenda ou prejudique a fé do seu irmão. Continuando, esse é o versículo Romanos 14, tá? Esse versículo que fala sobre o irmão, de afetar a fé dele, é no versículo 21. E aí, logo depois, no versículo 22, fala assim: Mas guarde entre você mesmo e Deus o que você crê a respeito desse assunto. Feliz a pessoa que não é condenada pela consciência quando faz o que acha que deve fazer. Mas quem tem dúvidas a respeito do que come é condenado por Deus quando come aquilo que ele faz, não se baseia na fé. Então, aqui também a gente tem um pouco de liberdade, né? A Bíblia ela não condena diretamente a bebida alcoólica, ela não fala, lógico que ela alerta, né, dos perigos da bebida alcoólica, que são muitos, né, igual a gente viu aqui, ela alerta sim, mas ela não proíbe em nenhum momento, né, de forma direta, não beber. Então, é também uma coisa de consciência, até por isso que aqui nesse versículo, né, de Romanos 14, 22, fala, né, que a gente deve guardar essa opinião entre a gente e Deus, né?
do que a nossa consciência diz sobre o assunto, tomando cuidado e tendo à luz da Bíblia sempre os conceitos ali que estão na Bíblia, para que a gente possa tomar a melhor decisão, e tendo também isso guardado, né, de você não pode fazer algo, isso é com tudo, né, igual eu disse, que prejudica a fé do seu irmão, né, enfim, mas está ali com a sua consciência também. Então, eu queria deixar claro isso. Também queria deixar claro aqui que eu não sou nenhuma especialista na Bíblia. Eu, né, voltei para os caminhos do Senhor agora, então eu ainda faço muitos estudos, leio muito a Bíblia, converso muito com Deus para que Ele me dê sabedoria, para eu passar a mensagem dele. Então, em nenhum momento aqui eu tô me colocando como dona da verdade, nem nada. Eu li a Bíblia, tive o meu entendimento e resolvi compartilhar aqui com vocês, para que quem compartilha do mesmo entendimento adera, né, esse novo estilo de vida. Mas é isso. E, gente, só pra complementar o vídeo, porque eu gravei esse vídeo na correria do meu trabalho, e aí acabou chegando gente na hora, eu não finalizei o vídeo direito, mas só pra finalizar, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Esse canal aqui é novo, é um canal que realmente Deus me mandou fazer pra compartilhar esses vídeos. Não sei qual que vai ser a rotina de vídeos aqui do canal, não sei como é que vai funcionar, não sei como é que vai ser. Eu acho que Deus vai me guiar nesse novo propósito. Em nome de Jesus. Então, se você gostou, se você quer ter mais conhecimento, né, compartilhar trocas e experiências seguindo a Cristo, se inscreve nesse canal, deixa aqui seu comentário, que vai ser muito especial pra mim saber que você gostou desse conteúdo. Então é isso, um beijo e que o Senhor abençoe todos vocês.